até fazer uma artezinha, então hoje talvez não tenha arte, mas nessa série Fidelidade, eu queria compartilhar com você nesse último dia sobre as circunstâncias não definem a fidelidade. Vai ser bem interessante isso. Baixa um pouquinho o retorno aqui. Diga para o irmão do seu lado assim: as circunstâncias não definem a minha e a sua fidelidade. Amém? As circunstâncias não podem definir a nossa fidelidade. E a fidelidade é quem, igreja? A fidelidade é a quem, igreja? Deus. A Deus. Essa não deveria ser nenhuma pergunta, né? Tipo, a Deus? Não, é a Deus, né? Essa resposta tem que estar no nosso coração, já. Porque a fidelidade é simplesmente para Deus. A nossa vida é para Deus, nós vivemos para Deus, nós existimos para Deus, nós fazemos tudo que fazemos para Deus. Tudo é para Deus. Ele é o nosso Criador, Ele é o seu Criador, Ele que fez os seus olhinhos, ó. Ele que fez a boca, Ele que fez a sua língua, né? Ele que fez nós falarmos, às vezes não aquilo que a gente fala, né? Que às vezes a gente fala tanta asneira, né? Fala, não, isso não vem de Deus, não vem mesmo. Mas enquanto eu estava preparando esta série, essa última pregação, né, sermão, ou essa meditação, essa palavra para a gente colocar nos nossos corações, sobre as circunstâncias não definem a fidelidade, enquanto eu meditava nessa palavra, Deus me levou a Lucas 16, todos já conhecem muito bem, até o que está escrito aqui. Talvez se eu falasse simplesmente o começo do versículo, vocês já iam lembrar, antes mesmo que colocassem aí para vocês lerem. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. O homem do dízimo das ofertas, só que ele pregou aí domingo. Mas a Raquel e a só subiu aqui para dar a bênção apostólica. E vale lembrar de todas as pregações que foram faladas aqui à frente, todos os sermões que foram escorridos aqui à frente, foram sempre falado que Deus, Ele é, e Ele é, e ponto. Deus, Ele é fiel. E nada pode mudar o seu caráter. Esse é o caráter de Deus, caráter de fidelidade. Malaquias 3,6, ele vai dizer assim, ó: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Então ele é imutável, ele não muda. Tiago 1,17, ele fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda. Deus, ele é imutável, ele não muda, ele é fiel o tempo todo. Quem é que muda? Faz assim, ó. Nós não. Você não pode dizer pelo irmão, você pode dizer por si mesmo. Faz assim, ó. Eu mudo, né? Eu e você somos passíveis de mudança. Nós estamos discutindo sobre o caráter, né? Quando a gente tem esse caráter, parece que a gente não muda, o caráter não muda, mas eu quero falar para você que o caráter pode mudar. Só que o único que pode mudar o seu caráter é o Espírito Santo. Sem Ele, o seu caráter não muda mesmo. Porque a nossa moral, o nosso caráter, ele foi caído, ele foi perdido quando nós desobedecemos a Deus. Quando Deus falou assim, ó, não coma desse fruto. E aí a gente foi lá e pegou aquele fruto. Eva foi lá, pegou o fruto, deu para Adão. Adão falou, ó, bonito fruto, vamos comer. Eva não comeu, não morreu. Então,
caráter, então, ele pode ser mudado através da nossa desobediência. E o único que pode fazer, que pode moldar o nosso caráter ao caráter da criação, ou pelo menos para a gente chegar perto desse caráter, é somente o Espírito Santo. Por isso que existe lá em Gálatas 5, o que a igreja? O fruto, não coloca o S, fruto do Espírito Santo. Porque tudo isso é caráter de Deus. Está nele a paz. Está não, porque está é um estado, mas ele é a própria paz. Ele é a própria alegria. Aqui ó, Gálatas 5, 22, versículo Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, o fruto do Espírito é o que? Vamos lá ler? É o que, igreja? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Parou aí? Mansidão, domínio próprio. E contra essas leis não há? Contra essas coisas não há? Lei. Não há lei. Você pode praticar isso aqui sem medo de ser feliz. Fala para o irmão do seu lado, viva sem medo de ser feliz. Agora, praticando o que? Todo este fruto. Exatamente. Como é que a gente pratica tudo isso aqui, dando lugar para o Espírito Santo? Você já abriu o seu coração para o Espírito Santo? Jesus falou que era necessário que ele fosse para ele enviar o outro, porque ele, o próprio Jesus, era o Consolador. Então ele tinha que enviar o outro, porque ia chegar a hora dele. E ele foi para preparar uma morada para mim e para você. Uma casa melhor do que a gente mora agora. Amém? Amém, meu irmão? Como diz os pregadores, amém ou não amém? Amém. Vou adotar isso. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, aquilo que havia perdido ou se perdido, ele é trabalhado em nós, que é o caráter de Deus voltando ao ser humano, o fruto que é a paz. Esse caráter, ele foi deformado, a nossa moral foi destruída, contudo, o fruto do Espírito Santo, ou vamos dizer assim, o Espírito Santo veio para resgatar isso, resgatar algo que é de Deus imutável. Ele é o próprio Deus, o Deus imutável que não perdeu. O nosso Deus não perdeu o amor por você e nem a alegria por você. Amém. Se ele tivesse perdido, meu irmão, imagine. Ele não perdeu, ele traz a paz, a longanimidade, porque ele é a paz, a longanimidade. Quando buscamos a sua presença, nós temos isso. Sabe aquele dia ruim, aquele dia mau, onde você está não sabe nem o que fazer, está sem paz, está agoniado, está andando para lá, está andando para cá. Aí às vezes um dos cônjuges, ou a mãe, ou o pai, está ali, você vê o seu filho, ou marido, esposa, andando para lá e para cá, fala, meu Deus do céu, mas você está andando para lá e para cá, você não para, você está agoniado, o que está acontecendo? Assim, é porque está sem paz, não sabe o que fazer, de repente está passando alguma coisa na mente, no coração, e não sabe o que precisa fazer, mas Deus ele tem a paz, para que você possa sentar, descansar. Por isso que nós temos que buscar a presença dele. É um Deus que nos trata com benignidade e bondade. Tudo isso é o caráter dele, mesmo não merecendo. Eu não merecia essa benignidade, eu não merecia essa bondade, mas ele assim o faz, porque ele é imutável, ele não muda. Não importa, eu caí em pecado, agora ele não vai agir com bondade. Meu irmão, ele vai agir com bondade para com você. Não importa onde você esteja, não importa onde você caiu, no que você caiu, ele vai tratar com bondade, porque ele é imutável, ele não muda. Permanece, esse é um Deus que permanece o quê? Fidelidade. Então ele permanece fiel. Na verdade, ele é fiel. Ele é fiel, mesmo em nossa infidelidade. Você já viu acontecer algo com você? Já aconteceu comigo. Eu acho, Senhor, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, mas
Deus, Ele é fiel e não muda. Às vezes a gente está numa enrascada e Ele manda uma saída para nós, para mostrar que Ele é Deus, e para que a gente perceba que nós temos que buscar, nós temos que ter fé nele, acreditar nele, ou seja, se entregar a Ele. Um Deus que não deixou, Ele é imutável, então Ele não deixou de ser manso, ter domínio próprio. Imagine se Deus não fosse manso, não fosse longânimo, não tivesse domínio próprio. Ele deixasse com que as suas emoções, quando nós desobedecemos a Ele fala assim: não vou enviar o meu filho Jesus. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou enviar logo um juízo. Aí mesmo. aí é doído. Mas Ele é um Deus manso, que tem domínio próprio, tem controle de suas emoções, dando o seu filho Jesus por mim e por você mesmo, sem merecermos. Nós não merecíamos a Cristo, mas Ele veio. Então, diante dessa introdução, eu quero compartilhar com vocês 2 tipos de fidelidade para a gente poder encerrar essa série de fidelidade. A fidelidade que eu chamo de, diga isso, fidelidade condicional, Fidelidade condicional. E fidelidade incondicional. Fidelidade incondicional. Então existem 2 tipos de fidelidade: a fidelidade condicional e a fidelidade incondicional. Como nós lemos aqui em Lucas 16, no versículo 10, é que ele nos diz: fiel no pouco será fiel no muito. Essas são falas de Jesus, tá? Onde Lucas ele registra essa fala de Jesus. O contexto que Jesus está dando aqui era de um mordomo para com o seu senhor. Ele estava prestando conta, na verdade, o seu senhor estava mandando o mordomo embora, e aí ele tinha que prestar conta. Mas eu não quero falar nesse contexto hoje, porque isso é assunto para um outro culto, um outro dia. Mas eu quero dizer para você que esse fiel no pouco e você será fiel no muito, não é só também sobre dinheiro, mas é sobre a sua vida, porque o contexto que Jesus vai falar aqui é sobre finanças, sobre administração. Mas eu quero falar sobre o contexto da sua vida. Fiel no pouco, fiel no muito. Como está a sua vida hoje? Se você viesse aqui, se eu tivesse um divã, você sabe o que é divã? Aquela poltrona gigante que reclinável, que você pode deitar, e ali vamos fazer melhor. Se Jesus sentasse na cadeira agora e tivesse um divã e Jesus falasse para você: conte-me agora, como você está? Como está sendo a sua vida? O que você contaria para Ele agora? Como estaria a sua vida? Talvez você falaria: Senhor, a minha vida está difícil, está de mal a pior, não consigo, nada acontece na minha vida, tudo que eu faço parece que não dá certo. Ou talvez você falaria: Jesus, estou de vento em pouco, está tudo bem, estou ganhando bem, tenho o emprego dos meus sonhos, está tudo certo, estou na faculdade, estou estudando, estou trabalhando bastante, e ainda, Senhor, a minha vida de oração está tudo certo. Eita, nós, essa vida aí está boa, tá não? Sua vida está assim, tá? Vai pela fé, meu irmão. Fala: eita glória! Eita glória! Profetiza aí sobre a sua vida. Se ela está assim como a minha, batalhando, ralando. Mas o fato que nós devemos ser fiéis também nessas circunstâncias, porque as circunstâncias não definem a minha fidelidade. Não é porque eu estou mal
que eu não vou ser fiel ao Senhor. Não é porque eu estou bem que eu deva ser fiel ao Senhor. Você deve ser, nós devemos ser, a igreja do Senhor deve ser fiel em todas as circunstâncias, mal ou bem. Está ruim? Está faltando? Sou fiel ao Senhor. Está sobrando? Sou fiel ao Senhor. Quando está me faltando, eu continuo sendo fiel a Deus. Aquele pouco que o Senhor me dá, ainda assim eu compartilho. Aquele muito que Deus me dá, aí que eu compartilho mais ainda. Mas diante das circunstâncias, elas estando bem ou mal, nós temos que viver de maneira fiel. Não podemos escolher o momento de ser fiel. Nós não podemos escolher, meu irmão. Assim como Deus é fiel e faz parte do seu caráter e ele imutável e ele não muda, nós também devemos ser fiéis a Cristo Jesus, a Deus. Porque se o Espírito Santo está em nós, logo nós temos o fruto da fidelidade. Se o fruto da fidelidade está em nós, logo nós temos o Espírito Santo que é imutável. Então logo o nosso caráter não muda nas circunstâncias. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Então assim também podemos ser fiéis. Ser, diga para o irmão, seja. Fala agora para ele assim, não esteja. Seja fiel. Você vai entender já já. Porque esteja, ou seja, estar é um estado. Então logo você pode mudar. Ó, lembra lá do caráter? A gente pode, nós podemos mudar. Eu posso mudar. Mas se eu estou fiel, isso quer dizer que eu estou na qualidade de fidelidade condicional. Porque o que é fidelidade condicional? Fidelidade condicional está atrelada às circunstâncias. Ou seja, eu estou e faço em resposta ao que tenho ou recebo. Então eu faço, ou eu estou alegre porque eu tenho a minha conta recheada. Porque quando ela está no vermelho, eu estou de mau humor. Por quê? Porque você não é alegre, você está alegre. A circunstância te deixou alegre. Então, pela fidelidade condicional, nós estamos condicionados às circunstâncias. Se tudo me é favorável, eu estou bem. Mas quando não está favorável, aí eu estou mal. E a fidelidade incondicional, ela não está condicionada no estou ou eu faço. Ela está simplesmente no porque eu sou, eu ajo. Você entendeu a diferença? Porque eu sou alegre, eu ajo com alegria, eu ando em alegria, eu compartilho com o meu irmão. Porque eu não estou alegre, porque se eu estou alegre, logo quando alguma circunstância me é mal, eu fico triste. E ficar triste é normal, mas logo eu desanimo, e aí eu me afundo, Mas se a minha fidelidade ela é incondicional, não importa as circunstâncias, a minha atitude ela muda. A minha atitude não vai ser a mesma. Parece que quando nós não temos mais a alegria de Deus, nós vivemos de cabeça baixa, parece que como pessoas derrotadas. A gente não consegue arrumar até mesmo saídas, porque nós não conseguimos pensar, nós afundamos simplesmente nas nossas emoções. E não conseguimos mais pensar, não conseguimos raciocinar para uma saída. E eu quero falar, diante da vida de Jó, sobre inconstância, sobre condicional e incondicional, sobre esta fidelidade, sobre essas duas fidelidades. Jó, no capítulo 1, se puderem projetar aqui para nós, no versículo 20 a 22, aqui nós já conhecemos a história de Jó, está no embate entre Deus e Satanás, onde Deus fala: ei, está vendo lá o meu servo? Ele diz: perfeito, temente
a Deus. Ele diz sobre Jó e essas palavras, e aí então o diabo vem, mas ele é assim porque, olha as circunstâncias, porque ele tem tudo, ele tem filhos, ele tem dinheiro, não falta nada, porque tudo lhe vai bem, por isso que Jó é assim. Aí, tadinho de Jó, né? Aí a gente sempre fica com dó de Jó, não adianta, a gente vai ler Jó e fala assim, ô Senhor, mas podia ter essa batalha, essa guerra. Mas o embate não era sobre Jó, era um embate entre Satanás e Deus. Então Deus chegou para ele, toca no meu servo. Meu servo. Quantos servos de Deus aqui? Amém. Se o diabo tocar na sua vida agora, você desiste da vida cristã? Não. Mesmo que se você perdesse todos os seus familiares, mesmo que você perdesse os seus bens, mesmo que você fosse parar na rua, morar num frio desse, como é que seria a sua vida com Deus? Será que o seu caráter continuaria imutável? Será que nós teríamos, para ser imutável, só com o Espírito Santo, meu irmão? Sem Ele, nosso caráter muda. Nosso caráter muda. E eu quero então tirar a crer, no Jó 1, no 20 a 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha só, nesse embate, todo mundo já conhece um pouco dessa história. Nesse embate onde ele perdeu os filhos, os bens, tudo, menos a esposa, glória a Deus pela esposa ter sobrevivido. E então, ele perdeu tudo de bens. Filhos, a Bíblia nos diz que são herança. Então Jó, ele perdeu a sua herança. Jó perdeu os seus bens, mas o de maior valor era a herança, que eram os seus filhos. Então Jó poderia muito bem se prostrar e dizer: ó Deus, por que isso? E a palavra nos diz que ele oferecia sacrifícios, ele adorava ao Senhor, ele era um servo, como diz Deus, é um servo fiel. Então, quais foram as atitudes de Jó? E eu quero aplicar isso para nós. Quais foram as atitudes de Jó em meio às circunstâncias? Lembrando que a fidelidade, as circunstâncias não definem a minha fidelidade. As circunstâncias não definem a fidelidade da igreja. As circunstâncias não definem a sua fidelidade. Então, a primeira atitude que Jó ele teve, a gente lê isso no primeiro versículo, foi a de humilhar-se diante de Deus. Jó capítulo 1, 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e raspou a cabeça. Sabe o que quer dizer essa atitude? Quer dizer que de humilhação, de humilhar-se, de reconhecer que ele não é nada e que nada está ao nosso controle. Será que a gente consegue reconhecer isso? Que nada está ao nosso controle? E se arrepender e reconhecer o homem falho que sou? Será que nós conseguimos reconhecer isso? Por mais que Jó fazia sacrifícios e orações pelos seus filhos, Deus é quem tem o controle da última palavra e não ele, Jó. Quem tem o controle da última palavra sobre a sua vida é Deus. Quem tem o controle da última palavra sobre a sua vida é Deus. Não queira controlar a sua vida, queira deixar com que o Espírito Santo guie a sua vida, controle a sua vida, diga para onde você vai. Não é para ir varrendo, não. Eu sei que tem gente que pensa nisso. Quase que já tocaram um pagodinho aí, né? O fato é que Jó ele se humilha diante de Deus porque a sua fidelidade não está condicionada às circunstâncias, mas sim por quem Deus é e que Deus tem o controle de tudo na sua vida. Deus
tem um controle da sua vida? Ele tem um controle da sua vida? Como é que anda o seu humor? Como é que andamos? A nossa fidelidade é incondicional, como a de Jó, que naquele momento ele se prostrou em arrependimento, em reconhecer o pequeno que ele é. A fidelidade da igreja está em quem? Em Cristo, em Deus. A fidelidade da igreja está em Cristo, que é fiel até a morte de cruz, salvou a minha e a sua vida. Ele foi fiel até a morte, mesmo sabendo que nós humilharíamos, que nós o rejeitaríamos. Ele permaneceu fiel. Jesus foi fiel até o fim. Segundo ponto, ele está na continuação do versículo 20, né, que se puder colocar, gostei, hein? Top. O segundo ponto é: adorou a Deus no seu pior momento. Será que no seu pior momento você adora a Deus? Será que quando você perde tudo, qual é a sua atitude? Pode colocar aqui, pode colocar. Lá no final ele fala: prostrou-se em terra e fez o quê? Adorou. Qual foi a adoração dele? Coloca o próximo versículo. Ele disse o quê? No saí do ventre da minha mãe, no voltarei. O Senhor o Deus, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Aqui a adoração, ó. Bendito seja o nome do Senhor. Será que no dia mau, no dia ruim, e meu irmão, isso aqui não é dia ruim para Jó, não. Isso aqui é um dia que a gente não consegue nem descrever. Como é que é você perder os seus 10 filhos num dia só? Como é que é isso? Me explica isso. Me explica. Que dor é essa que a gente não consegue explicar? Em perder 10 filhos. Que dor é essa que para mim foi a mínima de perder os seus bens? Perdeu tudo. Essa foi a mínima de tudo. Que ele perdeu os 10 filhos. Será que a adoração está nos nossos lábios quando tudo vai mal? Será que a nossa fidelidade ela está condicionada a estar tudo bem? Ou ela é uma fidelidade incondicional? Quando tudo vai mal, eu continuo aqui adorando ao Senhor. Quando tudo vai mal, eu vou lá para a igreja buscar um refúgio com os meus irmãos. Quando tudo vai mal, eu vou mandar uma mensagem para o meu líder. Eu preciso de uma oração. Ou a gente vai se isolar, dizer: não quero ver ninguém, não preciso de oração nenhuma, eu quero ficar aqui na minha. Deus, eu não quero nem saber do Senhor. As nossas atitudes, às vezes as nossas palavras não dizem isso, mas as nossas atitudes demonstram que nem Deus nós queremos. Que nem Deus nós queremos. No momento que você fala assim: não quero nem orar, ou seja, você está falando assim: não quero nem falar com Deus. Pesado. Será que um cântico de adoração sai do nosso coração nos piores momentos, para dizermos: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor? Será que quando você perde o emprego, você: eu não dava o dízimo, eu não dava oferta, porque o Senhor tirou o emprego de mim? Ou você fala: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo, meu irmão, em tudo na nossa vida. A adoração de Jó não estava condicionada ao seu bem-estar, porque a sua fidelidade era incondicional. Se hoje você estivesse aqui no divã com Jesus perguntasse para você, ele sabia da resposta, qual seria a sua resposta? A sua fidelidade ela é o qual? A condicionada ou a incondicional? A nossa fidelidade é incondicional? Será que aceitamos em nossa visão limitada o mal que nos acontece?
Nossa visão é muito limitada. As dores que apertam o nosso coração, a situação financeira horrível que nós nos encontramos muitas vezes, como uma intervenção divina e perfeita vontade de Deus, será que a gente consegue enxergar isso? Até mesmo no dia mau você fala assim, não, é vontade do Senhor. Se é vontade do Senhor, então eu vou permanecer fiel, adorando, reconhecendo o homem pequeno que eu sou, e vou continuar fiel aqui, buscando ao Senhor. Não importam as circunstâncias, permanecerei a te adorar. Será que nós somos este, igreja? Devemos ser estes? Ser não está, porque estar é um estado, ser é permanente. No capítulo 2, se puder colocar aqui, será que ainda assim permanecemos fiéis incondicionalmente adorando a Deus no pouco, nas circunstâncias ruins das nossas vidas? No capítulo 2, versículo 9 de Jó, a mulher de Jó, ela pergunta de uma forma indignada. Então a mulher de Jó, ela disse o quê? Você ainda conserva a sua integridade nos momentos difíceis? Será que a nossa integridade, ela permanece fiel? Será que nós permanecemos íntegros ao Senhor? Lá no primeiro versículo de Jó, no primeiro capítulo, pode colocar aqui, vamos ver quem Deus fala que é Jó. Então Jó, não, esse não, é o versículo 1, no capítulo 1, versículo 1, havia um homem na terra, olha só o que está dizendo aqui, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era quem? Jó. Esse homem era o que, igreja? Íntegro e reto. E temia a Deus e se desviava do mal. Meu Deus do céu, por que então o mal aconteceu a este homem? Você fala, você lê isso aqui, esse homem ele é íntegro, ele é reto, ele temia a Deus e desviava do mal, nada vai acontecer com ele. Não é assim a sua vida e a minha? Não? Nenhum amém? Amém. A nossa vida deve ser assim, uma vida de temente ao Senhor. A versão que até a própria NVI ela fala um homem íntegro, ela fala assim, um homem perfeito, que é a mesma coisa que Deus chama Abraão para ser, né? Deus chega para Abraão e fala assim, ser perfeito. Ser perfeito aonde? Na minha presença. Porque na presença de Deus nós somos perfeitos. Na presença do Senhor nós somos perfeitos. Só nele que nós somos perfeitos. Então ainda retens a sua integridade? A mulher grita para Jó. Porque quem é guiado pelo Espírito Santo não muda segundo as circunstâncias. Você é guiado pelo Espírito Santo? Amém. Se você é guiado pelo Espírito Santo, você não muda conforme as circunstâncias. Sua integridade, ela permanece intacta, porque a sua fidelidade não é condicional. A sua fidelidade é incondicional. Dá até vontade de cantar aquela música, né? É incondicional. Como é que é o nome dele? Mauro? Incondicional. Já permaneceu íntegro, não mudou, porque o Deus imutável habita nele. Quem é que habita em você? Deus. O Espírito Santo. Deus habita em você. E o fruto da fidelidade habita em você. Então temos que ser e não estar, ser fiel, sermos fiéis, incondicional. Isso eu quero dizer algo porque acarreta em algumas coisas nas nossas vidas. Veja, ser fiel de forma incondicional, ela independe das circunstâncias. Já o estar fiel, ela depende das circunstâncias. E esse é o principal motivo do porquê a nossa espiritualidade anda débil. Sim. Essa é o principal motivo da nossa espiritualidade ser fraca. Por quê? Porque nós não somos fiéis, nós estamos fiéis. Se a nossa espiritualidade está fraca,
E um dos sintomas da nossa espiritualidade estar fraca é que nós somos jogados para lá e para cá. A nossa vida era uma inconstância. Ora estamos bem, ora estamos mal, ora eu quero namorar, ora eu não quero namorar, ora eu quero casar, ora eu não quero casar, ora eu quero buscar a Deus, ora eu não quero saber de Deus, ora eu quero voltar para casa, ora eu quero permanecer no meu trabalho. Eu não tenho decisões, eu não tenho decisões claras. Você nem mesmo, ou nós mesmos, não sabemos nem mesmo o que nós queremos. Uma hora eu quero ser dentista, outra hora eu quero ser veterinário, outra hora eu quero ser professor de educação física, outra hora eu quero ser pedreiro, outra hora eu quero ser pintor, outra hora eu quero ser barbeiro. A gente quer ser tudo, essa é a verdade. E aí a gente não é nada. Nós não somos nada. Não definimos nada em nossa vida. Eu lembro que enquanto eu estava pensando em casar, nada acontecia. Mas no momento que eu falei assim, agora eu quero casar, as coisas começaram a acontecer. Por quê? Decisão. Tem que tomar uma decisão, meu irmão. Lembra lá que fidelidade também é uma decisão? A Raquel falou isso sobre Daniel. Também falou essa palavra sobre Eliasib. Por isso que a nossa vida é um verdadeiro furacão. A gente parece estar numa constante tempestade. Que nós possamos ter uma fidelidade incondicional, para que nós possamos ter uma espiritualidade constante com Deus. Amém? Terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, e o último, que está no último versículo que nós lemos, se eu não me engano, no 22. Isso. E em tudo isto, Jó não fez o quê? Pecou. Não pecou. Nem atribuiu a Deus falta alguma. Não atribuiu a Deus a tragédia. Jó não atribuiu a Deus o mal que estava ali acontecendo. E mal sabia ele que era o embate entre Deus e Satanás. Mas a fidelidade de Jó era tão incondicional, que não importava a situação, que mesmo em meio à perca ele não pecou, a integridade dele permaneceu, e ele ainda não atribuiu falta nenhuma. Eu não tenho falta de nada, porque se eu tenho Deus, está tudo certo. Será que a gente vive dessa forma? Será que quando as coisas acontecem na minha vida, eu já logo, sabe uma coisa? Vamos jogar pronto, já chuta o balde, e já era. Se é para pecar, então, a Bíblia não fala, né? O sujo que se suje mais. Não, já é para fazer isso, então vamos se sujar mais. Quando as coisas estão mal, porque a nossa fidelidade é condicionada, o que acontece? Paramos no tempo, a administração do tempo fica prejudicada, e quando vemos, não temos mais nem tempo para Deus. Quando a nossa fidelidade é condicionada, paramos para reclamar, pecado da murmuração. Quando nossa fidelidade é condicionada, paramos de servir, pecado da preguiça. Preguiça é pecado, meu irmão. Está acordando 1h da tarde? Fala, meu. Não é cedo. Para de servir, o pecado da preguiça, ela faz o que com a gente? Ela nos deixa desanimados. A gente troca, a gente desanima, a gente troca as coisas de Deus por outras coisas. Quando nós paramos de servir ao Senhor, é isso. Paramos de comer de maneira correta. Quando nossa fidelidade é condicionada, nós paramos de comer de maneira correta. Sabe que, eu estou mal. Pote de sorvete. Aí você está abrindo a geladeira a cada meia hora. Você acabou de comer, mas você vai lá na geladeira. Acha alguma
coisa e come de forma desenfreada. Por quê? Porque a gente vai ter que achar um prazer em alguma coisa. Meu irmão, quando eu estou ruim, se você ligar para mim e eu estiver mal, se eu estiver com um prato de comida, num horário que não é normal, talvez eu não esteja nos meus dias bons. Porque se tem uma coisa que eu gosto é comer. Eu sou magro de bom. Bondade. Mas o fato é que quando nós estamos maus, nós queremos comer, não é verdade? Ué, não acontece isso com você também não? Isso acontece comigo, só comigo. E aí isso é pecado da glutonaria. Pecado. E aí lá na frente a gente fica doente, não sabe por quê, né? Porque só come salsicha, só come miojo. Ixi, agora macarrão instantâneo, né? Não pode falar a marca, né? Corta essa parte, corta. O fato é que quem tem fidelidade incondicional encontra prazer em Deus e não prazeres nas coisas deste mundo. Aonde você está encontrando prazer, irmão? Aonde nós estamos encontrando prazer? Eu quero finalizar dizendo: seja fiel no pouco. Jó, o diabo disse, ele é fiel porque tem muito. Mas o que o diabo não é onisciente, meu irmão. O diabo não é onisciente. O que ele não sabia é que como o coração de Jó estava. O coração de Jó estava não, o coração de Jó é. Porque o coração de Jó era um servo íntegro, temente a Deus. Ele era fiel. A fidelidade de Jó era inconstante. O que o diabo não sabia é que tudo aquilo que Jó tinha não passava de herança de Deus para Jó. Deus abençoou Jó, mas Jó não servia a Deus por aquilo que ele tinha, mas por quem Deus era na vida dele. Você serve ao Senhor, a sua fidelidade está em Deus, porque você sabe quem é Deus na sua vida. Você não é fiel a Deus só porque, é legal estar na igreja. Não. E como igreja, será que a nossa fidelidade incondicional diante da integridade, em ser fiel, está em dia? Será que a igreja do Senhor, nesse momento, é incondicional a sua fidelidade? A nossa fidelidade, ela é incondicional. E aí eu quero só fazer um pequeno recapítulo, né? Ou uma lembrança. Será que nós estamos sendo fiéis incondicionalmente à grande comissão? Foi falado aqui. O ID. Será que nós estamos proclamando Jesus nas nossas escolas, trabalhos, casa, na rua? Nosso testemunho? Nosso testemunho é um grande ID. A maneira que você vive, pessoas vão querer ser atraídas. Mas se você não está atraindo ninguém, reveja o seu testemunho. Decisão como Daniel, como disse Raquel, em abster-se, em abrir mão daquilo que desagrada ao Senhor, de rodinhas, como diz, de rodinhas, de piadas infames. Quando acontece isso, não é para mim. Não importa se vão achar você careta ou não, porque o que me importa não é o que eles pensam, mas é o que Deus vê quem eu sou. Será que Deus, quando olha para você, se você falasse, Deus, quem eu sou? Fala para o irmão do lado aí, quem eu sou nesse momento. Não, era Deus, tá? Foi engraçado. Será que se Deus falasse o amiguinho do seu lado, quem você é? Será que ele falaria coisas boas de você? Bom, provavelmente sim, porque Deus não ia tirar o pior de você. Deus tiraria o melhor.
Mas será que seu melhor amigo falaria o que de você? Cuidado. Permanecermos como filhos fiéis na casa do Pai, ao invés de vivermos como órfãos numa liberdade fingida? Como é que está a sua vida? Você está vivendo como filho? Ou está vivendo como órfão? O órfão pegou toda a sua herança e escolheu viver uma infidelidade. Fidelidade condicionada à minha herança. Agora eu vivo longe do Pai. Ou você é filho que escolhe viver perto do Pai. Que possamos permanecer como Jó. Uma fidelidade constante, ou constante não, incondicional, com a nossa integridade intacta diante das circunstâncias. Feche seus olhos. Oh Senhor amado, nós sabemos que Tu és fiel, Senhor. Nós também sabemos que o fruto do Espírito Santo é fidelidade. Então, em nós, Senhor, existe uma fidelidade imutável, porque o Espírito Santo habita em nós. E Senhor, nesse momento eu quero fazer uma oração para todos nós agora. Que a nossa fidelidade seja incondicional. Que a fidelidade da Tua igreja seja incondicional. Independente do que está acontecendo, nós permaneceremos fiéis. Porque a nossa fidelidade não está atrelada às circunstâncias. Nesse momento eu quero fazer uma oração sobre a sua vida agora. Pai querido, Pai amado, nesse momento eu quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos. Que as circunstâncias não vão definir a fidelidade de cada um. Deus, em nome de Jesus, Pai, não importam as circunstâncias que cada um esteja vivendo, eles são fiéis a Ti até o fim. Permaneceremos fiéis a Ti até o fim. Apocalipse nos diz que aqueles que permanecerem fiéis a Ti, Senhor, esses receberão o galardão, esses receberão a entrada nos céus. Então, Senhor, aqui, Senhor, é a reunião dos fiéis, incondicionalmente. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser esses servos fiéis a Ti, como Jó foi, como Jó era, e nós possamos ser esses, Pai, igrejas constantes, espiritualidade lá em cima. Não, Senhor, não vivendo, Pai, uma espiritualidade inconstante, mas vivendo uma espiritualidade fiel contigo, constante na busca, constante em honrar ao Senhor. Pai, não importa, Pai, o que estamos vivendo, nós vamos permanecer em Ti, Pai. Nós vamos reconhecer quem nós somos, nós vamos permanecer fiel contigo, Deus. A adoração não fugirá dos nossos lábios. Nós adoraremos ao Senhor em qualquer momento, no momento bom, no momento ruim, nós vamos adorar ao Senhor. A nossa fidelidade não está atrelada a bênçãos, mas ela está atrelada em quem Tu és. E Tu és um Deus maravilhoso, glorioso, majestoso, que está sentado no trono, vendo os Seus filhos, e aí está com Suas mãos estendidas sobre os Teus filhos, e não importando como estão as nossas quedas, mas a Sua mão está sempre ali a cuidar de nós. Essa é a única certeza que nós temos. E essa talvez, Senhor, seja a certeza que Jó tinha, Deus. A certeza de que o Senhor deu, o Senhor tomou. E bendito seja o nome do Senhor. Essa era a máxima certeza que Jó tinha. Que o Senhor estava com ele. Não importava as circunstâncias. Senhor, esta
É a minha oração nesse momento. Que a nossa fé, que a nossa fidelidade seja uma fidelidade incondicional a Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Aplauda o Senhor, amém? Aleluia! Então aqui nós encerramos a nossa série Fidelidade e nós vamos começar uma outra série que nós chamamos de Dedicação à Fé. Então não perca essas próximas quintas-feiras, onde nós vamos falar sobre dedicação à fé. Você sabe onde está a sua fé? Você sabe quem é o autor da sua fé? Você está dedicando àquele a quem você entregou a sua fé? Então nós vamos falar sobre isso nessas próximas quintas-feiras.